Boa noite, gente. Vocês estão bem? Esqueci o tablet. Deixa eu... Glória a Deus. Que bênção, gente. Pastorzão, obrigado pela confiança de sempre, por todo investimento na minha vida. Queria realmente te honrar, assim, presencialmente, por tudo que você tem feito por mim, viu? Glória a Deus. Está com expectativa, irmão, para receber do Senhor essa noite? Sabe, irmãos, o Senhor, Ele colocou algo no meu coração e, na verdade, é algo que o Senhor tem falado pessoalmente comigo. Eu tenho conversado bastante com a minha esposa sobre esse tema, é algo que o Senhor, Ele tem tratado muitas coisas no meu coração nas últimas temporadas da minha vida, especificamente nas últimas semanas, e eu creio que o Senhor tem algo para essa noite. Você acredita nisso, irmão? Então, sabe, inclina o seu coração, inclina o seu ouvido, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, amém? E sabe, irmãos, eu gostaria de falar sobre algo que é inerente do Evangelho mesmo, é algo que faz parte da nossa vida com Deus. E eu não vou fazer rodeio, eu vou falar o tema e depois vou construir sobre isso. E eu vou falar hoje sobre entrega. Você sim, se alegra? Sabe, irmão, às vezes é muito mais fácil a gente se alegrar quando a gente vai falar do que a gente pode receber, né? Mas sabe que parte essencial do que é o nosso papel no cristianismo é entregar para o Senhor? Mas é muito importante, eu quero passear por alguns textos e falar algumas coisas que estão no meu coração, que a entrega, irmão, ela não começou no homem. A entrega começa em Deus. E quando nós voltamos lá para a origem, para o plano perfeito, para aquilo que de fato Deus estabeleceu, nós conseguimos ver isso claramente. Quando nós olhamos para o Éden, quando nós olhamos para o jardim, para aquilo que Deus plantou, para aquilo que Deus estabeleceu, é interessante que se você olhar ali o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, a Bíblia narra de fato Deus chamando as coisas à existência. Deus forma o jardim, Deus forma os animais, Deus ele forma tudo. E aí ele cria o homem. E sabe, tem um texto, eu quero começar com esse texto aqui para a gente iniciar. Eu vou ler tudo na NVI hoje, Ju. Eu vou ler Gênesis 1, versículo 28. Isso aqui, irmão, versículo 28, é depois que Deus ele já tinha feito tudo. E aí a Bíblia diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Então olha que interessante, irmão. Deus ele planta o jardim. Ele cria todas as coisas. Ele planta o homem. E a primeira conversa que Deus tem com o homem, que a Bíblia narra é: eu te abençoo. Eu te entrego todas as coisas. Deus dá para o homem uma missão. Deus dá para o homem uma identidade. Ó, você vai dominar sobre todas essas coisas. Você vai subjugar elas. Esse é o seu alimento. É isso que você vai fazer. Deus ele entrega para o homem tudo. Tanto que depois que Deus faz o homem, eles descansam. Porque tudo já estava feito. Então nós conseguimos ver claramente que a entrega, ela começa no Senhor. O Senhor entrega para o homem. Mas sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para a dinâmica do Éden, irmão, é que tinha uma parte que o homem tinha que entregar também. Porque a ideia do nosso relacionamento com Deus é sobre uma entrega mútua. Ele se entrega a nós e nós nos entregamos por Ele. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Gênesis 2, versículo 16, eu vou ler 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Deus faz tudo. Mas Deus pede uma coisa para o homem: confia em mim, se submete a mim, ouça as minhas palavras, confia no que eu estou te falando, que se você fizer isso aqui não vai ser bom para você.
A única parte que era a responsabilidade do homem no jardim era confiar em Deus, era entregar confiança, era de fato entregar a sua vida, se submeter, fazer aquilo que Deus tinha proposto e planejado para ele. Mas sabe o que acontece, né? Nós sabemos o que acontece. O homem falha. Ele falha onde? Na entrega. De alguma forma, o homem, e aí quando eu falo homem, eu estou falando o homem e a mulher, ele entende que, Senhor, eu sei melhor, eu sei mais do que você o que é bom para mim. Porque Deus disse para Adão e para Eva, no caso para Adão ele fala, né? Se comer vai morrer. E o homem come. E sabe, naquele momento, irmão, o homem ele rompe o ciclo dessa entrega recíproca. E sabe, irmão, onde não há entrega, o reino de Deus deixa de fluir. Quando o homem deixou de se entregar a Deus, automaticamente ele foi desconectado de Deus. Então você consegue ver desde o princípio. Eu não vou nem gastar tanto tempo em Adão e Eva, mas eu quero que você perceba que desde o princípio, a entrega faz parte do relacionamento com Deus. E algo que é muito interessante, essencial, e tem muita gente que entende isso da maneira errada e vai para um lugar de religiosidade. Adão e Eva não tinham que se entregar a Deus para merecer estar no jardim. Eles já estavam no jardim, eles já tinham tudo, e por isso eles tinham que entregar como resposta ao relacionamento. Irmão, a nossa entrega para o Senhor, aquilo que você tem que entregar da sua vida para o Senhor, não é para você ser salvo ou não. Não é para você ser bom, ser justo, ou para você ter algo melhor. É sobre uma resposta ao Deus que já entregou tudo por você. E sabe, irmão, você vai ter que me amar muito nessa noite, porque eu acredito que o Espírito Santo ele quer mexer em áreas bem escondidas no nosso coração. E eu me coloco nisso, porque enquanto eu construía isso, o Senhor tratava coisas dentro de mim. A entrega, ela é inerente à vida com o Senhor. E sabe, quando o homem quebra esse ciclo, ele perde a presença, ele perde o domínio, ele perde o jardim, ele perde o reino. A queda, ela é basicamente no rompimento da entrega, o rompimento desse ciclo do relacionamento estabelecido por Deus. E sabe, isso é uma narrativa bíblica. Depois disso, depois que acontece isso, você consegue passear pela história de todos os grandes homens de Deus, de todos os heróis da fé que a Bíblia narra, e você consegue ver nitidamente na vida de cada um deles, momentos onde eles tiveram que entregar de forma extraordinária para Deus. Momentos onde eles tiveram que confiar sem ter de fato algo para se apegar, simplesmente no que Deus tinha dito. Homens que tiveram que abrir mão de coisas, abrir mão de cargos, e a gente consegue ver isso na narrativa bíblica. E nós conseguimos ver, por exemplo, Abraão. Eu acho que Abraão representa exatamente o que a gente está falando. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Deus não só dá o filho para eles, como Deus dá uma promessa. A partir de vocês eu farei uma grande nação. Mas sabe, irmão, Deus pede para Abraão, entrega Isaac para mim. Mas é interessante que isso mostra novamente o que eu falei para vocês. Não foi uma condição. Deus não pediu para Abraão, se você entregar algo eu te dou um filho. Não. Deus já tinha dado para Abraão a promessa, o filho. E aí ele fala, entrega para mim, Abraão. E você conhece a história? Abraão entrega de fato Isaac no seu coração e ele não precisa sacrificar o menino. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que durante a sua vida, a sua jornada com Deus, irmão, você vai precisar entregar coisas. E sabe, eu estou passando por isso, eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã. Eu estou passando por isso agora. No final de semana passado, eu fui com o pastor, a gente foi numa conferência e foram momentos ali que marcaram a minha vida mesmo. E eu me lembro em momentos dessa conferência, estar realmente orando para o Senhor. Senhor, eu quero ir mais fundo, Pai. Eu quero viver de fato o que o Senhor tem para mim. Eu quero mergulhar mais, Pai. Eu quero experimentar mais. Eu quero provar mais do Senhor. E sabe, irmão,
eu percebo que a partir daquele momento de consagração, desde que eu voltei para São Paulo, na última 1 semana e meia, várias coisas chegaram ao meu coração para eu entregar. Coisas que são lícitas, irmão. Comportamentos, coisas que eu faço, maneiras de pensar. Eu percebo o Senhor falando comigo assim: tá tudo bem, Renzo, eu sei que você quer avançar. Mas sabe, para esse lugar que você quer entrar, tem coisas que não passam por essa porta, que você tem que deixar. E eu tive um sonho, irmão, preciso falar isso para vocês. Eu tive um sonho, era como, sabe no circo, que tem aqueles caras que seguram um bambolê e o outro vai e pula por dentro do bambolê. Você sabe o que eu estou falando, né? E sabe, irmão, eu me via saindo correndo e pulando por um bambolê. Mas quando eu pulava, eu meio que passava entalando assim, eu percebia que coisas ficavam. E aí eu olhava para trás e Deus mostrava para mim orgulho, medo, coisas que estão dentro de mim, que estão me impedindo de entrar naquilo que o Senhor tem para mim no próximo nível. Coisas que me trouxeram até aqui, irmão. E de novo, não estou falando de coisas ilícitas. Mas eu vejo o Senhor me pedindo, para você experimentar mais, é necessário entregar mais. Amém? E sabe, irmão, tem uma história que eu amo essa história. Eu acredito que ela narra muito bem aquilo que eu quero falar com você nessa noite. O tempo é curto, eu vou falar bem rapidamente. Mas existe alguém que provou disso, de uma forma extraordinária. Essa pessoa foi Salomão. Sabe, Salomão, só contando o contexto para vocês aqui. Ele assume o trono de Davi, sendo jovem, tendo inimigos, e com aquela responsabilidade gigantesca de um menino assumindo o trono do rei mais importante da terra. Sabe, irmão, às vezes a gente não entende muito bem. O trono de Israel, a posição de Davi, era mais relevante do que a posição do presidente dos Estados Unidos hoje. É basicamente isso. O poder de influência que o trono de Israel tinha sobre a terra era gigantesco. E Davi, ele era um rei que de fato era um exemplo. Ele tinha conquistado coisas. Ele tinha trazido realmente prosperidade para o reino. E um menino entra no lugar dele. Um menino. Filho dele, mas assume a posição dele. E sabe, irmão, o que a Bíblia diz sobre as atitudes de Salomão e como Salomão agiu diante disso, tem muito para ensinar para a gente, em diversas áreas. Porque sabe, Salomão, ele recebe algo de Deus, ele recebe uma herança geracional, algo que, o trono de Davi, é interessante que a gente vê nos evangelhos, as pessoas chamando Jesus de filho de Davi, porque o filho de Davi representava o Messias. Existia algo naquele trono que era uma herança geracional do que Deus estava fazendo sobre a terra. Não era um lugar qualquer, irmão. E Salomão, um menino, ele não fez nada para receber, mas ele recebeu o trono. Mas sabe, Salomão, ele decide dar uma resposta. Diante da pressão, diante daquilo que estava passando na cabeça dele, a Bíblia diz que ele decide ir e entregar uma oferta ao Senhor. Eu anotei muitos textos, mas eu vi que o tempo está curto, então não vou passar por eles. Mas, basicamente, naquele momento, o povo estava entregando a oferta, os holocaustos, nas montanhas mais próximas da casa deles. Então, essa é a montanha mais próxima da minha casa, eu subo e eu entrego o holocausto ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o altar de bronze que Moisés estabeleceu no tabernáculo estava em Gibeon. E lá era o lugar mais apropriado para entregar. E sabe, Salomão, ele reúne o povo. E ele vai até Gibeon. E ele chega em Gibeon. E a Bíblia diz que ele sacrifica 1000 holocaustos. É o maior sacrifício registrado na Bíblia feito por um homem. Salomão, diante de tudo aquilo que ele estava passando, diante da pressão, dos desafios, ele decide entregar o melhor que ele podia para o Senhor. E sabe de uma coisa, irmão? O céu responde à entrega. O céu responde ao sacrifício. O céu responde a um coração rendido. Salomão, ele era o rei, irmão. Se tinha alguém que não precisava fazer isso, ou que poderia fazer o que bem entendesse, era ele. Mas não, ele vai e ele entrega 1000 holocaustos. É interessante que a Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 3, que Salomão amava o Senhor e obedecia aos estatutos do seu pai. Por isso, ele foi entregar essa oferta.
A oferta de Salomão não nasce num lugar de, eu vou convencer o povo que eu sou bom. Eu vou convencer que eu mereço estar aqui. Nasce de um lugar de eu amo o Senhor. E eu quero obedecer os estatutos do meu Pai. E sabe, irmão, a Bíblia ela narra algo extraordinário. Deus aparece para Salomão e fala: Salomão, então, me pede o que você quiser. Porque sabe, irmão, o céu ele responde a sua entrega. Eu ouvi uma frase que ela é muito interessante, que o céu responde mais a sua entrega do que aos seus pedidos. E em 2 Crônicas, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu trataste Davi, o meu pai, com amor grande e leal, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, portanto, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Além disso, eu lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Oh, glória a Deus. Sabe, irmão, a gente consegue perceber aqui na história de Salomão, que ele toma uma decisão que reestabelece de novo aquele princípio do Éden. Deus deu o reinado para ele. E aí ele pede o quê? Senhor, me dá sabedoria para quê? Para que eu possa te entregar um povo governado com sabedoria e diligência. Aí Deus fala: beleza, Salomão, eu vou te dar isso. Mas sabe de uma coisa, Salomão? Eu vou te dar o que você não pediu também. Riquezas, fama. Nenhum outro rei será como você. E sabe, irmão, a real é que essa não deve ser a motivação do seu coração. Entregar para receber. Se existe algo aqui que eu quero transmitir para você nessa noite, é que a vida com o Senhor é sobre entrega. É sobre o quanto você pode entregar. É sobre o quanto você pode servir. E nós vemos isso se expressando da parte de Deus. Porque lembra que eu te falei que o Adão, ele rompeu esse ciclo. Mas sabe o que Deus fez? Ele enviou seu filho. E aí a Bíblia diz lá em Filipenses que ele se esvazia da posição de Deus. E ele vem como homem. E ele é humilde e obediente até a morte. E agora Deus em homem se entrega por nós. E sabe de uma coisa, irmão? Agora o meu erro, o seu erro, o meu tropeço e o seu não pode mais quebrar esse ciclo. Porque agora nós estamos estabelecidos numa entrega que não veio de nós, mas veio dele. Ele mesmo se entregou por nós. E agora nós temos acesso ao Pai. Agora nós podemos desfrutar, irmão, de tudo aquilo que o reino proporciona. Sabe, irmão, o que Adão perdeu no Éden, Jesus reconquistou para nós na cruz. E agora nós podemos desfrutar. Mas sabe de uma coisa, irmão? Quando nós ouvimos essas verdades, muitas vezes a gente pensa ou passa pela nossa cabeça de certa forma, com pensamentos que a nossa responsabilidade acabou. A vida do Evangelho, a vida com o Senhor, ainda é sobre entregar mais. Ainda é sobre se sacrificar pelas pessoas. Ainda é sobre tomar a cruz e seguir ao Senhor todos os dias. Ainda é sobre servir. Porque em certo momento os discípulos estavam discutindo quem era o maior. E Jesus fala: quer ser o maior entre os homens? Serve, se sacrifica, entrega. Pois o maior é o que entrega mais, não o que recebe mais. Oh, glória a Deus. E sabe, irmão, isso tem que se traduzir em prática nas nossas vidas. Senão nós vamos viver um evangelho água com açúcar. Sabe, o seu sucesso na vida com o Senhor, e agora eu não estou falando sucesso de likes não, eu estou falando de ser bem sucedido, de ter êxito naquilo que o Senhor te propõe, está totalmente relacionado ao quanto você está disposto a entregar. E sabe, irmão, pode ser que chegue um momento da sua jornada que você não queira mais entregar, que a vida ficou boa demais, confortável demais, e está tudo bem.
você só não vai conseguir acessar o próximo nível do que o Senhor tem para você. Porque a vida com o Senhor, ela é sobre entrega. E sabe, irmão, isso toca uma área, talvez a área mais polêmica, se eu posso dizer assim, que são as suas finanças. Tem gente que quando você fala vai falar de dinheiro, o coração fecha. Mas sabe, irmão, a Bíblia diz que o dinheiro disputa o trono do seu coração com Deus. Enquanto eu estava aqui no louvor, eu ouvi Deus falando nitidamente com isso. Muitas pessoas, por não entender a dinâmica da entrega, da consagração que é se entregar, têm servido ao dinheiro e nem percebe. O que toma as decisões da sua vida? Eu não quero que você responda, eu quero que você pense. E eu tenho que pensar sobre isso também. É o Senhor ou é quanto de dinheiro você tem no banco? É o Senhor ou é se você vai ter mais resultado? O que te motiva a vir para a igreja, a entregar seu dízimo e a sua oferta, é quanto você vai receber de volta? Porque, irmão, a entrega, ela está totalmente relacionada com a prosperidade bíblica. A Bíblia fala sim de um resultado, de um aumento, de algo que você recebe por entregar. Mas sabe qual que é o fim? Para que você possa entregar mais, irmão. Então, se você não se acostumou com a ideia da entrega, é tolice você pensar sobre multiplicação. Porque a ideia de Deus Ele multiplica para que você possa entregar mais. Ele te dá mais para que cada vez mais você expresse o reino dele, para que mais generoso você possa ser. Mas sabe, irmãos, esse é uma linha muito tênue. É muito sutil. E por isso que eu tenho pensado mesmo, e Deus tem tratado isso comigo no meu coração, que o assunto prosperidade bíblica é um assunto que requer maturidade. Porque se você deseja prosperar só para ter coisas melhores, eu estou falando só porque isso não é errado. Você está com o coração errado, irmão. E é uma verdade que você deve ouvir, e ouvir de novo, e ouvir de novo. Porque sabe, irmão, pode ser que hoje você se autoanalise, faça uma autoavaliação, e você perceba, isso não tem domínio sobre o meu coração. Eu sou uma pessoa generosa, o dinheiro não me controla, o dinheiro não toma as decisões da minha casa. Mas pode ser que daqui 6 meses o Senhor promova um aumento sobrenatural sobre a sua vida e aí as coisas mudam, né? Agora, quer dizer, agora você tem mais responsabilidade, né? Agora você tem mais dinheiro. E sabe, irmão, se você deseja mesmo, de fato, viver a plenitude do que o Evangelho pode te proporcionar, você precisa entender que isso passa por entrega. Isso passa sobre você entregar, sobre você se doar, sobre você servir. O Evangelho ainda é o anúncio, a manifestação da vida de Deus, de que Jesus está vivo através de nós. E isso toca a forma como você vive, a forma como você se comporta, o seu trabalho, os seus negócios, o seu casamento, a criação dos seus filhos. Nada fica de fora, irmão. E se você deixar alguma coisa de fora, o que acontece com você é o que o apóstolo Tiago diz, que aquele que ouve e não pratica se engana. Não engana os outros, engana a si mesmo. E eu sei que essa palavra pode parecer dura demais, irmão, eu já estou finalizando. Mas eu só queria realmente nessa noite te lembrar que a entrega é a dinâmica do reino. Aliás, nós estamos num reino onde Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, irmãos. Eu não estou falando de você entregar uma oferta para as crianças que estão no orfanato. Eu estou falando de você entregar o seu filho à morte. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Simplesmente para que agora nós pudéssemos ser parte da família. O que nós não devemos fazer agora é, como a palavra de Deus diz, é reter mais do que é justo. Mas o convite dessa noite do Senhor para você é para que você possa entregar. E sabe, tem um texto que mostra exatamente isso. O apóstolo Paulo,
Ele fala assim sobre essa vida plena que nós temos disponíveis para viver no Senhor. Romanos 12, versículo 1. A Bíblia diz: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, tipo assim, irmãos, eu suplico para vocês, que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Sabe, irmão, quando nós conhecemos o Senhor, quando o Senhor nos alcança, quando nós encontramos de fato o Evangelho, acho que todos aqui já experimentaram isso, você começa a ser cheio mesmo daquilo que o Senhor planejou para você, você começa a ter uma nova esperança de vida, você começa a sonhar com uma família, com dias felizes, com resultados extraordinários. O Senhor, Ele de fato te inunda com o amor dEle, Ele te inunda com uma visão de qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Alguns entendem do Senhor, o Senhor me chamou para cantar, o Senhor me chamou de fato para ser uma voz que vai alcançar as pessoas. Outros entendem, o Senhor me chamou para empreender, ou o Senhor me chamou para ser mãe e amar os meus filhos. Mas sabe, irmão, não tem boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem entrega, sem o que o apóstolo Paulo falou, transforma a sua mente, entrega o seu corpo como sacrifício vivo. E sabe, irmão, eu sei que isso pode ser, eu estou tentando buscar a palavra, né? Mas pode ser duro demais. Mas essa é a verdade bíblica, essa é a verdade do Evangelho. E sabe, ouvir isso vai te livrar, não é a coisa certa, mas eu quero dizer, vai te tornar indesculpável diante de Deus. Porque pode ser que um dia você chegue diante do Senhor e fale: Senhor, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Ele vai falar: você sabia, você ouviu aquele dia lá, que você tinha que entregar, que você tinha que se sacrificar. Esse é o Evangelho. E se você deseja, se eu e você desejamos de fato viver uma vida que expressa Jesus, que mostra que Jesus está vivo, que anuncia o reino de Deus, nós temos que entregar e entregar e entregar de novo. E de novo. A sua vida com o Senhor, o seu sucesso e a sua felicidade será proporcional à sua entrega. Eu espero que você possa ter recebido algo bom. Você ainda me ama, irmão? Sabe, eu quero orar, eu quero que você feche os seus olhos e que você faça a sua oração. Que você se consagre ao Senhor mais uma vez e que você lembre a Ele que você deseja entregar. A Josi foi tão guiada na música que ela cantou, né? Nós te entregamos tudo, nós somos uma oferta no altar. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, nós ainda não completamos a carreira. Senhor, nós ainda não completamos a medida. Senhor, existem tantas coisas, mas Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te falar, Pai, que a minha vida e a minha família pertencem ao Senhor, Pai. Pai, eu peço para que o Senhor me ajude. Para que o Senhor nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, naquilo que é difícil para nós. Senhor, nós não queremos viver um conto de fadas, mas nós queremos viver de fato um Evangelho vivo, um Evangelho que anuncia o Seu reino, um Evangelho que mostra que o Senhor está vivo em nós, um Evangelho que anuncia as realidades da nova criação, Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor se mova através de nós. Nós queremos viver, Pai, como uma igreja primitiva, uma igreja que entregava tudo, que repartia tudo e provava de poderes do mundo vindouro, provava, Senhor, da sua presença, de milagres, de coisas extraordinárias, Pai. Senhor, nós queremos provar mais do Senhor. Senhor, nós queremos provar mais. Pai, nós queremos ser moldados à sua imagem. Pai, o Senhor entende as nossas falhas, o Senhor nunca nos pediu perfeição, mas mais uma vez nós queremos entregar diante do Senhor. Pai, eu oro, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora trazer à memória imagens para cada um dos meus irmãos, de coisas que eles precisam entregar para o Senhor, de comportamentos, de amizades, de negócios,
relacionamentos, coisas que eles precisam entregar para o Senhor, coisas que eles precisam consagrar diante do seu altar, coisas e áreas onde eles precisam se submeter ao seu senhorio. Eu oro, Senhor, para que o seu Espírito possa trazer uma aplicação pessoal para cada um dessa palavra, para que o Senhor possa nos conduzir à próxima etapa da vida boa, perfeita e agradável que o Senhor tem para nós. Pai, nos mostra o que nós precisamos mudar dentro de nós, quais são os aspectos que nós precisamos mexer. Pai, o Senhor pode mexer em todas as peças, o Senhor pode desmontar o tabuleiro. Senhor, nós nos consagramos mais uma vez e dizemos: o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor tem o direito de mudar tudo, Pai. Senhor, nós não queremos viver uma vida que só nos beneficia, onde nós só pensamos no que nós podemos receber. Oh, Pai, certa vez o Senhor disse que melhor coisa é dar do que receber, Pai. Senhor, nós queremos viver essa verdade, repletos e cheios da consciência, Pai, que é melhor nos doarmos do que receber, Pai. É melhor dar aos outros, é melhor beneficiar aos outros, Pai. É melhor manifestar quem o Senhor é, do que receber e esperar coisas só para essa vida, Pai. Oh, Senhor Jesus. Pai, eu oro, Pai, por um despertar. Pessoas sendo despertadas, Senhor, nessa noite. Aleluia, nós não precisamos, Pai, de uma música de fundo, nós não precisamos de um ambiente, nós cremos, Senhor, pela fé. Eu creio em pessoas sendo despertadas, coisas mudando no reino do Espírito. Eu oro, Pai, por olhos espirituais abertos, como se um quarto bagunçado, a luz fosse acesa, e agora eles podem enxergar, os meus irmãos podem enxergar, coisas que eles precisam ajustar. Oh, Senhor Jesus, Pai, às vezes nós gastamos tanto tempo pedindo coisas para o Senhor, que simplesmente, se nós entregássemos mais do que o Senhor já tem nos pedido, nós já teríamos provado. Obrigado, Pai, por essa consciência, Pai, da dinâmica do reino. Nós queremos que a nossa vida seja uma entrega, não para merecer algo, mas como resposta a tudo que o Senhor já nos deu de graça. Oh, nós te agradecemos, Jesus. Glória a Deus, irmão. Espero que você tenha recebido algo bom. Aliás, você recebeu algo bom essa noite? Eu espero mesmo, irmão, que você guarde essa palavra no seu coração. Medite nisso e deixe o Senhor falar coisas no seu coração.